Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí ao nosso canal Mengous, canal que traz tudo aí do Flamengo para vocês estarem acompanhando. Separei aqui um corte da ESPN que tá aí falando sobre essa preparação do Flamengo, que amanhã vai a Caxias, né, enfrentar o Juventude. Um jogo sempre muito difícil, né? E Flamengo geralmente costuma, esses jogos fáceis, acaba dando uma vacilada. Mas não acredito que vai ser o caso, porque o time está focado, né? Felipe Luiz ali cobra bastante essa concentração. Espero que o Flamengo entre com vontade e para decidir o jogo, né? E não naquele modo que ele fica achando que vai decidir qualquer momento e faz a gente passar raiva. Então, sem mais delongas, eu vou soltar o vídeo para vocês acompanharem aí. Só peço que antes inscreva-se no canal, dê um joinha para estar ajudando a gente aí, né, a chegar aos 130 mil inscritos, tá bom? Para seguir na liderança do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Juventude neste domingo no estádio Alfredo Jaconi. A equipe comandada por Felipe Luiz teve bastante tempo de preparação por conta da pausa para a data FIFA. A rotina de jogos foi um pouco apertada, a gente jogou muitos jogos seguidos e agora foi importante para a gente também dar uma respirada, trabalhar coisas que a gente errou durante a competição e acredito que essa semana foi muito importante para a gente e agora é voltar firme aí para a gente conseguir seguir na liderança. Para a partida, Jorginho, Varela e Alexandro, todos em recuperação de lesão, são dúvidas. Os três ainda serão avaliados, mas dificilmente viajam com a delegação. Outro que deve desfalcar o Flamengo é Plata. Nesta sexta, ele ficou na academia e não foi a campo com o restante do elenco. Na zaga, Danilo será titular no lugar de Léo Ortiz, suspenso. Além disso, o rubro-negro aguarda o efeito suspensivo para contar com Bruno Henrique. O atacante foi punido pelo STJD com 12 jogos de suspensão, além de uma multa de R$60 mil. O Sport Center falando do líder, o Flamengo visita o Juventude, é um território inóspito, Caxias do Sul, para o rubro-negro carioca. Valeu, pessoal. Juventude e Flamengo se enfrentam neste fim de semana, 16 horas, Campeonato Brasileiro, em Caxias do Sul, estádio Alfredo Jaconi. Uma parada indigesta para o Flamengo, que não vence em Caxias do Sul, o Juventude, desde 1997. De lá para cá, 13 jogos, 7 vitórias do Juventude e 6 empates. Então vai ser bem complicado. Flamengo líder, 47 pontos, está na ponta da tabela. Já o Juventude tenta se recuperar na competição, tem 21 pontos, está em 18º lugar. Thiago Carpini, técnico do Juventude, tem problemas para essa partida. Batalha e Giraldo estão suspensos. O Abner, por sua vez, lesionado. Então vai ter que montar a equipe aí. Tem o Sforza, chegou do Vasco, jogador de meio de campo. Então pode ser uma opção aí, reforço depois dessa data FIFA. O Flamengo, por sua vez, o Flamengo tem alguns desfalques. Muito provavelmente não vai contar com Jorginho, ainda sentindo algumas dores na coxa esquerda. Desde o início da data FIFA, foi até poupado na partida contra o Grêmio, um empate 1-1 no Maracanã. O Alexandro, panturrilha esquerda, ainda em recuperação também. E o Pulgar, nesta sexta-feira, passa por um exame para ali tentar detectar se a fratura no pé direito sofrida no Mundial está consolidada. Aí vai ter um prazo mais claro de quando ele vai poder retornar. Além disso, Bruno Henrique, jogador, está suspenso pelo STJD, 12 jogos, o Flamengo já entrou, protocolou um pedido de recurso, também efeito suspensivo, aguarda, e aí para saber se ele vai poder ou não entrar em campo no domingo, 16 horas, Alfredo Jaconi, Juventude e Flamengo, Campeonato Brasileiro. O Mengão se perde na neblina. Histórico de jogos entre Juventude e Flamengo no estádio Alfredo Jaconi. 14 jogos, 6 vitórias para o Juventude, 6 empates, 2 vitórias do Flamengo. 20 gols para o Clube Gaúcho, o time carioca marcou 16. Primeira fase do Brasileiro de 97. A última vitória do Flamengo por lá, 1-0. André, um prognóstico nada animador. Foi em Caxias que você fez aquela frase que as coisas podem acabar mal para o Flamengo há um bom tempo. Óbvio, o contexto é diferente, André, mas 97 a última vitória. É tempo demais sem que a torcida do Flamengo comemore um resultado de vitória na casa do Juventude. A diferença técnica entre os times é claríssima, né? Acho que é indiscutível.
mas o Juventude já conseguiu bons resultados, já conseguiu jogar bem, principalmente na sua casa, e não é nunca fácil para ninguém atuar no Alfredo Jaconi. Mas na campanha do título, né? Na campanha da disputa do título, e o Flamengo já declarou publicamente como instituição que uma das prioridades desse ano é ganhar o Campeonato Brasileiro, não dá para olhar para determinados estádios e dar muita importância à estatística, uma vitória que não acontece desde 1997, e entender que não ganhar é ok, porque afinal de contas, nos últimos muitos anos, sempre foi assim. O Flamengo não pode se deixar levar por esse tipo de coisa. Esses números apimentam o encontro, eles são importantes, principalmente porque faz muito, mas muito tempo mesmo que o Flamengo não ganha ali, mas está na hora de resolver isso, né? E quem quer disputar o título não pode se apegar a esse tipo de coisa. O Flamengo, claro, do ponto de vista técnico, é a equipe favorita nesse jogo. O Flamengo teve aquela goleada contra o Vitória, depois aí é clima de oba-oba e tudo mais. Eu não estou nem falando dos jogadores, né? Estou falando de imprensa e torcida. Aí pega o Grêmio e empata. Como é que você fica entre esse oba-oba, essa festa e uma frustração naquele jogo com a realidade rubro-negra? A minha impressão, depois daquele jogo com o Grêmio, é que foi uma falha de mobilização dos jogadores em campo mesmo. O Flamengo dominou todas as estatísticas do jogo, menos a que interessa, e o futebol não premia quem dá mais passes, quem fica mais tempo com a bola, quem finaliza melhor mais vezes ao gol adversário, né? E aí acabou pagando um preço no final e perdendo 2 pontos, porque todo mundo imaginava que, pelo desenrolar do jogo, o Flamengo ganharia aquela partida do Grêmio. Me pareceu um time pouco mobilizado ou, novamente, como já aconteceu em outros momentos, até em outras competições, o Flamengo falhando em vantagem no momento de definir partidas. Não é porque houve aquela goleada totalmente fora do normal de 8-0 sobre o Vitória que alguns defeitos que o Flamengo possa ter foram resolvidos do dia para a noite. A minha impressão é que agora, depois dessa data FIFA, retomando, recebendo jogadores que serviram suas seleções, o Flamengo vai encarar o jogo contra o Juventude de uma outra maneira. Olha, um convite para você, torcedor do Flamengo e também torcedor do Palmeiras. Claro, ele se estende também para todos que amam o futebol. No futebol argentino tem um confronto neste sábado, às 6:50 da noite, que envolve os adversários dessas duas equipes na Libertadores. Confronto entre River Plate e Estudiantes, deixa eu confirmar, 6:50 da noite. Esse é o Abre o Jogo, a bola rola para River Plate, adversário do Palmeiras, Estudiantes, adversário do Flamengo, nas quartas de final da Libertadores. Hoje já teve jogo. Se enfrentam na segunda-feira. O Elton, o Flamengo na liderança, nessa briga intensa aí, especialmente com o Palmeiras, com o Cruzeiro também, não pode ficar pensando nesse tabu, né? É favorito mesmo em Caxias do Sul. Sim, é favorito. É claro que jogar em Caxias do Sul é sempre complicado. Isso não é novidade para nenhum time do futebol brasileiro. Ainda mais nesse período do ano, né? Ainda não esquentou muito na Serra Gaúcha. O Juventude vem de uma vitória fora de casa, mas vem de uma derrota em casa. E perdeu feio pro Botafogo, né? O último jogo em casa foi um 3-1, com muita autoridade da equipe do David Ancelotti. Então é um time que também em casa não tem sido nessa temporada, Edu, que foi em temporadas anteriores. O Flamengo é o terceiro melhor mandante do campeonato, né? Atrás de Palmeiras e Botafogo. O Flamengo venceu 5 dos 9 jogos que fez fora de casa. Então é um time que fora de casa está acostumado a jogar da forma que a gente está acostumado e vencendo os jogos. O Juventude em casa perdeu 4 dos 11 jogos. Então é um time que também não tem sido aquele mandante, aquela equipe que se impõe dentro do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a tabela reflete muito bem isso. Então o Flamengo entra como favorito, é um time que descansou, e eu acho que é raro, inclusive na história recente do Flamengo, tá fora de Copa do Brasil, a Libertadores só vem na outra semana, teve aí uma data FIFA com jogadores convocados, mas com alguns também descansando, então entra muito inteiro, né, para tentar vencer o Juventude fora de casa. Nação, então tá aí. Esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, né, que a gente reagiu juntos aí. Flamengo nessa preparação para o jogo de amanhã em Caxias, jogo importantíssimo, visando aí o Campeonato Brasileiro, manter aí os pontos de vantagem na liderança, para o time ficar tranquilo, e
caminho para frente agora vai ter Libertadores, então começa a estreitar aí, o time sendo exigido cada vez mais, então é de suma importância não perder ponto nenhum. Acredito que com o elenco qualificado que o Flamengo tem que ir lá, tem que ganhar, né? Esse tabu aí é um tabu que depende só do Flamengo querer chegar lá e jogar. É claro que a gente sempre quer ganhar, mas tem aqueles jogos que parece que o Flamengo entra mais desligado, entra sem vontade, enfim, não sei o que acontece. Espero que não seja o caso, nós vamos sair com a vitória de lá, com os 3 pontos e seguir na liderança. Rapaziada, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E já que vocês gostaram, deixa o like aí, tá? E segue a gente aí para poder vocês acompanharem tudo que acontece no Flamengo. Valeu, até o próximo vídeo.